Unidos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de meditar essa noite com vocês a palavra de Deus no livro de Malaquias, profeta do mensageiro. E algum tempo atrás ouvi essa mensagem, uma mensagem parecida, um estudo desse livro que me chamou bastante atenção e eu gostaria de compartilhar. Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, pelo menos o 2, e depois a partir do 6 até o 8. A palavra de Deus diz assim, Malaquias capítulo 1, verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. Versículo 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Pai Celestial, nós lemos sua palavra, e eu peço que o teu Espírito Santo traga sobre a minha vida, sobre cada vida, de cada filhinho, de cada filhinha do Senhor que está ouvindo esta mensagem, que vai ouvir essa mensagem, a revelação da tua palavra e da tua vontade, no nome de Jesus. Esse texto fala da época que Israel estava vivendo, uma maneira de desviar a honra a Deus. Israel estava então pensando, nós devemos sacrificar. Aliás, nós temos que sacrificar. Era essa forma que o povo pensava. Então eles tinham lá o seu rebanho e eles pensavam assim, em vez da gente sacrificar uma ovelha novinha, um animal macho do rebanho, um animal puro, 100% saudável, isso vai ser queimado mesmo, isso vai ser sacrificado mesmo. O que o povo começou a pensar? Vamos dar aquele cego, vamos dar aquele animal que nasceu defeituoso, afinal de contas, Deus não precisa disso. E realmente, Deus não precisa de sacrifício nenhum. Aliás, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa das nossas obrigações, não precisa. E era assim que o povo estava pensando, Deus não precisa, então a gente pode oferecer qualquer coisa, porque estamos fazendo para cumprir um mandamento, um peso. Aí eu pergunto para você e para mim nessa noite, que é o que o texto está dizendo para nós. Quando alguém ia encontrar o governador, como nos dias de hoje, oferecia qualquer coisa para o governador? Recebia o governador na sua casa de qualquer jeito? Oferecia qualquer tipo de comida para o governador? Oferecia qualquer tipo de bebida para o governador? Com certeza não. Oferecia o que era de melhor. Mas a Deus, que é o Rei dos Reis, o povo de Israel estava oferecendo animais tortos, defeituosos e muitas vezes até cegos. Eles tinham perdido a consciência da honra e da adoração a Deus. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. As correções de Deus são sempre um convite à vida. Deus está usando aqui o profeta Malaquias, cuja
cujo nome significa o meu mensageiro. Isso quer dizer para nós que Malaquias não é um livro que deve ser excluído da Bíblia, por isso que ele está aqui. Aliás, Malaquias quer dizer meu mensageiro. Se Malaquias é um mensageiro de Deus, Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na sua vida através da leitura e da prática do livro de Malaquias, no nome de Jesus. E se você está atento, receba esta palavra profética. Eu creio que todas as correções de Deus são sempre um convite à vida, ao propósito, ao destino que Ele sonhou para cada um de nós. Toda vez que um pai corrige o seu filho, ele quer o melhor para o seu filho. Deus nunca manda um mensageiro ou vem com mandamentos para castigar. O foco de Deus não é o castigo. O foco de Deus é a vida. O foco de Deus é o amor. É interessante que Malaquias começa dizendo ali no capítulo 1, que nós lemos: eu sempre vos amei. Agora, Deus diz através do profeta Malaquias: eu sempre vos amei. Deus diz através do profeta João: eu sempre os amei. Isso quer dizer que ele encerra um período no Velho Testamento por amor e começa um Novo Testamento com amor. Você que está me ouvindo essa noite vai receber de Deus o amor completo e pleno, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Se nós excluirmos o Velho Testamento, estamos tirando fora uma parte do amor de Deus provado nas palavras escritas ali e deixando de usufruir de tudo que o amor de Deus tem para nós. Deus nos amou tanto no Velho quanto no Novo, graças a Ele por isso. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite de Páscoa, é interessante, quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente ouve algumas coisas, alguns ensinamentos sobre o reino de Deus. Mas, e a justiça? Eu quero falar sobre a injustiça. Primeiro ponto: a maior injustiça do universo é que exista um grande rei que é a fonte de vida e não é reconhecido como merece. Deus, ele compara o comportamento daquele povo de Israel diante dele. Ele diz: vocês reconhecem mais as autoridades da terra do que ele, que é a autoridade do céu e da terra. O governador, se ele ligar para você nessa noite e dizer que vai na sua casa, eu duvido você receber ele de pantufa. Eu duvido você não oferecer para ele uma xícara de café. É capaz de alguns de nós ligar até para emprestar dinheiro, para dizer que vai receber o governador e precisa comprar algo melhor do que aquilo que está acostumado. Agora, quando Deus ele vai vir à nossa presença para manifestar o seu reino, será que estamos agindo de igual modo? Honrando ao Senhor da forma que Ele merece? A maior injustiça do universo é viver em um mundo onde a bênção de Deus, onde a vida e Ele que dá as bênçãos, que dá a vida, não é reconhecido. E pior, Deus não é reconhecido e muitas vezes é creditado a Deus todo tipo de tragédia, de praga, de coisa ruim que acontece na terra. Além da injustiça da não honra ou da desonra a Deus, ainda se acredita a Deus uma parte das coisas ruins que acontecem. Sendo que Deus, a Bíblia diz que os planos dele são de fazer o seu povo prosperar, feliz, abundantemente próspero, animado, inspirado, encorajado. Esses são os planos de Deus. Deus, ele não é glorificado o suficiente quando ele nos tem concedido graça e condições de ir ao supermercado e ver um monte de comida dia após dia. Nós temos diante de nós aquela condição, aquela montoeira de alimentos, e nós não damos a honra que Deus merece.
Por quê? Porque nós estamos tão acostumados com a abundância de Deus que esquecemos de honrar a Deus pela abundância de Deus. Isso se tornou uma coisa comum. E esta é a maior injustiça, que a humanidade nunca viveu um tempo de tanta abundância. Se você ler a palavra, Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava lá malhando, ele estava escondido, havia fome sobre a terra. Gênesis 26, Isaac estava lá, havia fome sobre a terra. E nos dias de hoje vivemos uma superabundância, onde muitas vezes alimentos são desperdiçados e jogados fora. E aí eu pergunto para mim e para você, será que nós temos dado a Deus a honra que Ele merece por tantas bênçãos e abundância que está sobre a nossa vida? Será que Deus realmente tem sido adorado e glorificado? Jesus tem sido glorificado como Ele merece por tantas coisas que Ele tem nos dado? Às vezes a gente abre a geladeira, né? Olha lá e fala assim, puxa, nem sei o que eu vou comer, de tanta coisa boa que tem. E quem sabe você está ouvindo esta mensagem e você está dizendo, pastor, aqui em casa não é assim, mas vai ser no nome de Jesus, porque Deus é um Deus de abundância. Agora, não esqueça de quando você abrir a sua geladeira, quando você chegar no mercado e dizer para o açougueiro assim, olha, eu quero aquela picanha, eu quero aquela que tem a capa de gordurinha, eu não quero aquela que já vem fatiada, que é dura, eu quero aquela macia, aquela de máximo 900 gramas. Lembre-se que quem providenciou aquele recurso a você foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senão você vai estar cometendo a maior injustiça do universo, que é não dar a glória a quem é devida a glória. A segunda coisa que eu queria falar para você e para mim nessa noite, é que para nós ressuscitarmos o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos ser um trabalhador apaixonado. E você é um deles. Com certeza você é um trabalhador apaixonado. Você com certeza é alguém que acorda motivado, apaixonado para servir a Deus acima de todas as coisas. Provérbios capítulo 18, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, você que está anotando, Provérbios capítulo 18, verso 9, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Nós entendemos aqui, pastor Bill Johnson coloca o exemplo de 3 trabalhadores. Um é o trabalhador apaixonado, o primeiro. O segundo é o trabalhador relaxado, aquele que já está assim meio tranquilo. E o terceiro é o opositor ao trabalho. Para você e eu entendermos, o relaxado alimenta o coração do opositor ao trabalho. É o que está escrito aqui no Provérbios 18. Quem relaxa em seu trabalho, quem faz o seu trabalho de maneira relaxada, alimenta os que não fazem o trabalho, alimenta os que são opositores ao trabalho, são irmãos de quem não faz o trabalho. Martin Luther King disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Muitas pessoas não se manifestam, não dizem o que preferem, o que acham certo, não defendem a fé ou a palavra, Jesus. E por isso, as coisas acabam se tornando mornas. Agora, ser morno em um relacionamento com Jesus, vamos dizer, alguém foi para a igreja, num acampamento, num retiro, numa transmissão, no YouTube, enfim, no seu quarto, e aceitou Jesus. E a pessoa começou a andar com Jesus, a pessoa se converteu a Jesus, a pessoa entendeu que Ele veio, que Ele morreu no seu lugar, que Ele levou o seu pecado, que Ele ressuscitou, que Ele enviou o seu Espírito Santo, que Ele subiu aos céus, está fazendo o seu lugar para a eternidade, e um dia vai voltar para te buscar. A pessoa já entendeu tudo isso, e mesmo depois de entender tudo isso, ela então se torna morna. Mornidão na vida cristã não é um tempo, é um demônio.
É o demônio. Por quê? Porque o morno alimenta o opositor. É o cristão morno, mais ou menos, é aquele que dá um mau testemunho dentro da sua casa, é aquele que dá um mau testemunho no seu trabalho, é aquele que dá um mau testemunho na sociedade, é aquele que mata Jesus e coloca na cruz e deixa pendurado e não prova que ele ressuscitou. Por quê? Porque não vive como um trabalhador apaixonado. Esse é o tipo de crente morno, que precisa de uma liberação, precisa de uma cura, precisa de uma transformação verdadeira na sua vida. É claro que a vida cristã tem lutas, desafios altos e baixos, mas não é pelo fato de estar na luta que eu deixo Jesus de lado. Pelo contrário, é quando eu estou na luta que eu digo para ele: agora me carrega, porque o meu jugo está insuportável, eu quero o seu, que é leve. É nessas horas que a gente reconhece Jesus e entra no propósito, na ressurreição do propósito. O trabalhador apaixonado responde ao chamado. Pastor, o que é chamado? Chamado é tudo aquilo que você faz para representar Jesus na terra, dentro da igreja, usando seus dons e talentos, e fora dela, nas suas rotinas diárias. Esse é o chamado. Chamado é tudo que eu faço para representar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores aqui na terra, dentro da igreja, usando meus dons e talentos, e na rua, no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, no caminho, por onde eu andar. Isso é chamado. Se eu e você estamos respondendo ao chamado de maneira relaxada, estamos alimentando os opositores a Cristo Jesus. O relaxamento dos cristãos alimenta a oposição ao Evangelho. Seja ativo no nome de Jesus, no poder da ressurreição. Tenha nessa noite sua vida cristã ativada de novo, apaixonada pelo poder do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo. Esse é a minha palavra profética sobre sua vida. O Espírito Santo deve vir sobre nós nesse domingo da ressurreição e apagar o relaxamento do povo de Deus. É o tempo do avivamento, irmãos. Nós vamos ver a terceira onda, e ela virá sobre a terra e varrerá, e os relaxados que alimentam os opositores não entrarão no avivamento. Por quê? Porque estão relaxados, estão trocando a paixão por Jesus por qualquer outras coisas. Mas com você e comigo vai ser diferente, no nome de Jesus. Nós vamos estar vivendo essa fome da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pastor, mas como se manter um trabalhador apaixonado? Terceiro ponto. Davi meditava na palavra de Deus durante a noite, porque ele diz que a palavra de Deus, o que Deus fala, são fontes de vida. Para que eu possa ser um trabalhador apaixonado, eu preciso estar cheio de fontes de vida. Porque os mandamentos de Deus, todos eles, sempre, Velho e Novo Testamento, são um convite de Deus para uma vida abundante, para uma vida vitoriosa, para uma paz, uma harmonia, uma alegria, um progresso, um resultado, um propósito, um destino maravilhoso. Essa é a vontade de Deus. Veja a carta que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Verso 15. Você sabe que Timóteo, quando ele recebeu essa carta, ele devia ter uns 17 anos. Imagine, era um menino. Naquela época, para ser maior de idade, tinha que ter 30. Timóteo era um menino de 17, 18 anos. Alguns falam que tinha 19. Vamos ficar no 17. Paulo escreveu 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. Diz assim: seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, seja diligente nessas coisas.
Preste atenção naquilo que você está fazendo. Faça com esmero, estude, se aprofunde, para que todos vejam o seu progresso. Pergunto para você nessa noite: todos têm visto o teu progresso? Será que todos têm visto o meu progresso? Ou será que tem coisas na minha vida que vai e não sai do lugar? Parece uma coisa, sabe aquele ratinho que a gente tem em casa que fica correndo naquela rodinha e só gira, 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 e ele corre, e ele aumenta a velocidade, aumenta e diminui, e ele sai, ele está esgotado, ele está suando, e ele está cansado, e ele toma um monte de água, e de repente ele deita lá de barriga para cima, e ele diz: cansei. Porque eu corri e não saí do lugar. Nadei e morri na praia. Será que às vezes não tem áreas da nossa vida que estão nessa condição? Por quê? Porque nós estamos precisando de fontes de vida. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Eu profetizo na sua vida que todos verão o seu progresso, porque você estará fundamentado nas fontes de vida, que é a palavra de Deus. Aí Paulo continua: atente bem para a sua própria vida, ou seja, olhe para você, atente para a sua vida, e para a doutrina. Qual doutrina? A doutrina dos apóstolos. Perseverando nesses deveres, perseverando nos deveres, sinal que fazer os deveres não é fácil, tem que perseverar, nem hora que dá vontade de parar, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Malaquias capítulo 2 versículo 7: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Todos vocês que estão me ouvindo são sacerdotes atualmente, todos são. Jesus inaugurou o ministério sacerdotal do povo. Então qual é a função? Que Deus abençoe cada motoqueiro em nome de Jesus. Qual é a função do sacerdote, pastor? Preservar a consciência do que é justo e do que é injusto. Preservar a consciência. É justo eu às vezes dedicar 7 horas, 8 horas a algo desse mundo e não tirar meia hora de oração? É justo eu às vezes dedicar tanto tempo no modo offline e não dedicar um tempo à palavra de Deus? É justo muitas vezes eu ver alguém passando necessidade, tendo eu em abundância, e eu não estender a mão para ressuscitar o propósito de Deus na minha vida e na vida daquela pessoa, fazendo uma doação de uma cesta básica, de um alimento, de um recurso, de um dinheiro, de uma carona? É justo? É justo? Eu creio que a justiça de Deus está às portas. Eu creio que a justiça de Deus está às portas. Me entristece quando eu vejo algumas pessoas famosas que dizem que vão se juntar entre elas para fazer doações, quando que cada uma delas poderia dispor daquilo que tem sobrando para ajudar o próximo. Eu vejo muito mais naquela senhora que tem R$1 e doa 50 centavos no sinaleiro. Eu vejo muito mais nela a justiça do reino de Deus do que nessas outras pessoas, que não conseguem se desapegar das coisas materiais, emocionais e às vezes dos entretenimentos. Quando um cristão, um sacerdote, passa uma mensagem corrompida, sabe o que acontece? Os ímpios, o mundo fica confuso. Se a mensagem ela vai confusa e corrompida, ela se torna uma mensagem fraca. Ou seja, eu prego até, falo
sobre Deus, sobre Jesus, sobre a ressurreição, mas o método, a forma que eu vivo não prova o que eu falo. E essa mensagem ela é corrompida. E quando a mensagem de Jesus ela chega ao mundo ímpio corrompida, o que acontece? Ela se torna fraca. E quando a mensagem fica fraca, há pouco entendimento no mundo sobre a natureza de Deus. E é por isso que há tanta dificuldade de evangelizar pessoas. A palavra de Deus lá em Atos capítulo 2 diz que o povo olhava para os apóstolos, olhava para as pessoas que se convertiam e eles queriam fazer parte daquilo. As pessoas se jogavam para dentro da fé e muitas vezes hoje em dia tem gente querendo sair correndo da fé. Porque está na religião, está na fé pela motivação errada, está como um trabalhador relaxado, está como uma escravidão, sendo que Jesus tem para nós liberdade. O que é liberdade? Liberdade é fazer o que é certo no reino de Deus. Aleluia. Sabe por que nós temos tanta impiedade no mundo, tanta corrupção, tanto roubo, tanto estupro, tanta coisa errada? Porque a mensagem verdadeira de Cristo Jesus está corrompida. Está corrompida. Se cada crente hoje na nação brasileira ganhar 2 almas para Jesus até o final desse ano, a nossa nação inteira é de Jesus. O problema é que os crentes não estão ganhando nem meia alma, mal e mal estão se mantendo às vezes na igreja. E aí, é muito lindo. As imagens, as fotografias, os vídeos são maravilhosos, mas qual é a mensagem que você tem passado no seu dia a dia para o mundo que está lá fora? Através da maneira que você fala, se veste, se comporta, trabalha, protege e ama a sua vida, ao seu Senhor e ao seu próximo. Qual é a mensagem que você é para Deus nesta noite? Eu creio que nós vamos viver um avivamento. Eu creio que nós vamos ter trabalhadores apaixonados. Eu creio que a justiça de Deus reinará sobre a terra. Mas nós, o povo de Deus, precisamos ressuscitar o propósito. Para concluir, 4º e último ponto. Nós precisamos, para ressuscitar o propósito, nós precisamos ativar a nossa fé. A fé não é um resultado de um esforço, mas de entrega a Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dias de rumores de morte, perseguição, dias de discussões políticas, ideológicas. Vivemos talvez um dos momentos mais complicados, aonde a morte que sempre foi invisível agora pode estar no carrinho do supermercado, na maçaneta de um veículo, pode estar na maçaneta da porta de uma casa. Vivemos dias difíceis, dias onde devemos mais do que nunca nos render a Jesus, ao Senhor, e pregar isso, e mostrar isso, e anunciar isso. É interessante que quando Maria chegou lá no sepulcro, a palavra de Deus diz que o anjo olhou para ela e disse assim: nada é impossível para Deus. A palavra nada, no original, ela é a conjunção de 2 palavras. A palavra nada no original quer dizer que toda palavra que Deus falou tem em si mesma o poder para realizar o que Deus falou. A palavra nada no original quer dizer assim: tudo que Deus falou na sua Bíblia, na sua palavra, nas Escrituras, tem na sua própria palavra o poder para realizar aquilo que Deus falou. E se Deus disse que nada é impossível, nada é impossível. Então nós temos que nos entregar ao Senhor. Eu estava pensando ontem sobre quando a gente fala, esses dias nesse momento aí de contaminação através da palavra, da fala, assisti um vídeo que fizeram lá no Japão,
de que quando você está falando, sai da sua boca gotículas no ambiente. Não sei se alguém já viu isso aí. Quem sabe você já assistiu. Quando você está falando, saem gotículas da sua boca, né? Aquilo sai. Se você tiver um vírus, quem estiver ali perto, muito perto, por isso que a gente precisa manter a distância nesses dias de 1,5 m, 2 metros, para quando a gente falar, o vírus não pegar a pessoa que está lá, ou a gente não pegar o vírus dela. Agora preste atenção. Quando o anjo disse para Maria, nada é impossível para Deus, da boca do anjo saíram partículas do reino de Deus e tornaram real as palavras do anjo. Se o Senhor diz para nós aqui na sua palavra que nada é impossível para Ele, quando Ele disse isso, da boca de Deus saíram partículas que vieram com o DNA de Deus, o antivírus de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a multiplicação de Deus, a força de Deus, a proteção de Deus, o sangue de Jesus, e Ele está sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Mas toda palavra é uma semente, e como uma semente, ela precisa cair num solo que seja próprio para que ela possa crescer. Algum tempo atrás, acharam aí dentro de umas pirâmides de 3.000 anos atrás, algumas sementes. Sementes de 3.000 anos de vida. O que eles fizeram? Os cientistas pegaram as sementes e plantaram numa terra. E ficaram olhando, regava, e daqui a pouco a semente apareceu um fruto. 3.000 anos, irmãos, e a semente não morreu. Quanto mais o que está nesta palavra, use esta palavra. Assista a televisão e se torne um covarde. Use a Bíblia e receba a coragem do reino de Deus. É assim que funciona. Aleluia. Sabe que às vezes a gente olha para Maria, enfim, ali as mulheres e os discípulos indo encontrar Jesus, procurar ali, né? Era muito comum naquela época elas irem ungir ali, passar um óleo no corpo do falecido no dia seguinte. E a Bíblia diz que no domingo elas chegaram lá para fazer esse procedimento, e o anjo encontrou e disse para elas que ele não estava lá. Eu quero parar um pouco aqui. Imagine que você vai procurar Jesus. Elas estavam indo procurar o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Um desencontro. Elas chegaram lá e não tinha nada. Isto traz para nós que mesmo quando alguém vai procurar Jesus no lugar de morte e não o encontra, por não ter o encontrado, enche o coração de expectativa e esperança. Por quê? Porque Jesus não está morto, mas vivo está. Aleluia. Até quando as pessoas não encontram Jesus, gera uma expectativa, uma paixão, uma busca pela sua presença. O sepulcro continua vazio. Meu sonho talvez seja o seu, né? Quero profetizar que você vai a Israel ver o túmulo vazio no nome de Jesus. E eu também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Imagine qual foi então a reação, o fortalecimento da fé, quando eles encontraram Jesus ressurreto, com as mãos furadas. Qual foi então a produção de coisas sobrenaturais que abalaram os sentimentos e as estruturas humanas quando encontraram Jesus ressurreto? Um encontro com Jesus ressurreto muda tudo, 100%. Um encontro com Jesus morto não muda. Um encontro com Jesus na cruz pode mudar a sua vida, porque você pode entender que Ele já levou sobre si todos os seus pecados. Agora, um encontro com Jesus ressurreto muda a eternidade e muda o seu tempo aqui na terra. Eu quero orar com vocês essa noite, em nome de Jesus. Se você pode, aonde você estiver agora, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Aleluia. A aliança de Deus contemplam duas coisas:
Deus deu Jesus buscando duas coisas: vida e paz. Sabe o que é paz? Paz é você ir para um hotel de férias com all inclusive, tudo incluído, grátis. Paz é você ir para um hotel de ponta, onde você tem acesso a uma jacuzzi, uma banheira maravilhosa, uma piscina térmica, outras piscinas com onda, do jeito que você ama, gosta. É você ter serviço de quarto, não precisar arrumar cama, não precisar levar toalha, você entrar no restaurante e dizer: eu quero camarão, eu quero costela, eu quero salmão, e eles servirem e você não paga nada. Isso é a paz do reino de Deus. E a vida é o que Jesus falou em João capítulo 10, versículo 10. Vida em abundância e vida eterna. A aliança de Deus contempla essas duas coisas. É um pacote completo conquistado por Jesus na cruz, confirmado na ressurreição e implantado dentro de você através do Espírito Santo. O Pai que você serve, é um Pai extravagante. Ele ainda não terminou. Ainda que Deus poderia ter terminado a sua obra na cruz com a ressurreição de Jesus, Ele poderia dizer: olha, eu já mandei meu filho, ele já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, está fazendo um lugar para vocês. Deus podia dizer: agora está tudo resolvido, vocês por força própria se virem e se acomodem e tenham força, e tenham paixão no trabalho, e tenham fé, e busquem as fontes de vida, se virem e cada um conquiste a sua herança. Não, Deus é extravagante, que Ele deu o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus, está aí agora no seu coração, na sua vida, na sua casa, e vai levantar você um trabalhador apaixonado a partir de hoje, no nome de Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço pela tua extravagância, eu te agradeço pela ressurreição por Cristo, eu te louvo e te adoro pelo teu Espírito que nos traz revelação, nos traz fôlego, nos traz coragem, nos traz constância, nos traz a graça do Senhor e nos traz sabedoria. Obrigado, Pai, pela essa palavra. Obrigado, amado Espírito Santo, amigo Espírito Santo, que apesar de nós, continua nos usando para a glória do nome de Jesus. Eu oro por cada vida que nos acompanha, abençoando cada lar e profetizando que a ressurreição no propósito esteja instaurada em cada casa representada, conectada conosco nessa noite, nesse tempo, no nome de Jesus. Pai, se há algo em nós que precisa ser mudado, queimado, podado, transformado, arrancado, faz isso para a glória do teu nome e faz a tua imagem de novo, a tua semelhança de novo, e sopra do teu Espírito Santo de novo e nos encha para que possamos alcançar o nosso destino celestial. Pai, eu profetizo uma vida abundante, uma Páscoa abençoada, que o teu povo receba a segurança, o livramento de todo tipo de doença, enfermidade, problema financeiro, no nome de Jesus, e que o Senhor faça coisas ainda maiores, porque nós estamos prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus.